Agora chegamos ao capítulo de número 4. E o título é Elementos Essenciais para um Discipulado Espiritual e Dinâmico. O primeiro tópico trata sobre o aspecto do promovendo encontros transformadores. A formação intelectual privilegia a mente, mas não transforma o caráter. O verdadeiro cristianismo não faz apologia à ignorância, nem tampouco ao conhecimento estéril. O que vale mesmo é a formação espiritual. Leva tempo para o cristão alcançar a maturidade. Jesus nunca exigiu mais do que seus discípulos pudessem dar. Também nunca lhe pediu algo que não pudesse fazer. Maturidade, neste caso, não é uma posição a qual chegar, mas um processo pelo qual passamos. Jesus serviu de modelo para os seus discípulos e os discipulou rumo à maturidade. Quando Jesus discipulou os 12, ele usou pelo menos 5 processos que são chaves. O primeiro passo foi os encontros transformadores. Os outros 4 veremos na sequência desse capítulo. Mas o primeiro vamos tratar agora. O que são encontros transformadores? Encontros transformadores são encontros pessoais, onde a vida de alguém é marcada por receber sabedoria, direção ou poder de Deus pela ajuda de outra pessoa. Um dos textos mais maravilhosos para vermos isso é João 1, 35 a 42. Temos nesse texto pelo menos 3 encontros transformadores. O primeiro deles, temos a revelação do Cordeiro de Deus. O texto diz no versículo 36, vejam, é o Cordeiro de Deus. Essa palavra chegou ao coração dos discípulos como algo impactante. O segundo, o impacto pelo contato pessoal com Jesus. O versículo 39 diz assim, passaram com ele aquele dia. Que coisa maravilhosa. O terceiro, mudança de identidade. Jesus olha para Pedro no versículo 42 e diz, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Segundo os relatos dos evangelhos, este foi o primeiro contato pessoal desses discípulos com Jesus. A resposta deles, a pergunta de Jesus e o modo como se referiu a Jesus, Rabi, mostra a intenção séria deles seguirem a Jesus. Portanto, encontros transformadores é o ponto principal de um discipulado espiritual e dinâmico. O tópico de número 2, firmando padrão divino. Os 10 mandamentos é o padrão divino, de modo geral, para um estilo de vida em harmonia com a vontade de Deus. No Novo Testamento, aparece o mesmo padrão. A nova vida em Cristo está disponível e de graça para todos, mas requer-se então que o povo de Deus viva de maneira que agrade a Ele. Se guardardes os meus mandamentos, diz a palavra de Deus, permanecerei no meu amor. João 15, 10. O que é um padrão divino? Esta talvez seja a pergunta. No contexto do discipulado, um padrão divino é quando, primeiro, a visão, o crescente compromisso e o ritmo de vida de várias pessoas coincidem. O texto de Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 18, aparece
pelo menos 3 aspectos do padrão divino. No caso da visão, que é o primeiro aspecto, Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Isto significa mudança de perspectiva dos discípulos. De pescadores de peixes, iriam agora pescar homens. O segundo ponto, o crescente compromisso. O texto diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes. Interessante. Por que eles fizeram isso tão rapidamente? Porque eles já vinham de uma caminhada com Jesus, experimentando pelo menos algumas semanas, andando com Jesus e vendo Jesus, acompanhando Jesus. Agora, quando Jesus os convida, eles estão preparados e abandonam tudo. O terceiro, ritmo de vida juntos. O texto sagrado diz: e o seguiram. O padrão divino é indispensável na formação de um discípulo. Sem um padrão, o discipulado anda como um cego, tropeçando, sem direção e confiança. Todos precisam ganhar a mesma visão, todos precisam desenvolver um crescente compromisso e todos precisam chegar a um ritmo de vida juntos. Isto é padrão divino. Isto é discipulado segundo Jesus. Isto leva a um discipulado espiritual e dinâmico. Vamos agora para o tópico de número 3. Estabelecendo altas exigências. Não existe discipulado fácil. Se for fácil, não é discipulado. No exame para o discipulado de Jesus, não há condições de colar. As respostas têm que ser objetivas, pois o exame é individual. E as respostas somente podem ser dadas por aqueles que estão engajados. Quem não pagar o primeiro preço, a fé e o arrependimento, jamais poderá ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus deixava muito claro que havia um preço a pagar em seu discipulado. E ele diz assim, que é a nossa própria vida, o próprio eu. Na visão de Jesus, discipulado é um estilo de vida. Portanto, quem acha que já aprendeu tudo, deixou de ser discípulo e passou a ser mestre. O fato é que Jesus mantinha as altas exigências. Quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus não procurou grande número de pessoas para discipular. Ele procurou o tipo de pessoa que valesse a pena reproduzir. Vejamos cuidadosamente o que diz Lucas 14, 25 e 27. A palavra de Deus diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mas do que a mim, observe agora a declaração, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Discipulado exige renúncia, autonegação e disposição completa. Observe que no texto que nós acabamos de ver, o Senhor estabelece critérios claros para aqueles que querem segui-lo.
ele foi categórico. Não pode ser meu discípulo. Qual é o custo do discipulado de Jesus? O custo é tudo. Mateus 14, 33. Tudo que o homem tem e é. Segundo um certo escritor chamado William MacDonald, quando lemos Lucas 14, 33, devemos encarar algumas verdades poderosas. Primeiro, Jesus não exigiu isso de certa classe seleta de trabalhadores cristãos, por exemplo. Ele disse, qualquer de vocês. Segundo, ele não disse que devemos simplesmente estar disposto a abandonar tudo. Ele disse, qualquer de vocês que não renunciar. Também, ele não disse que devemos renunciar apenas uma parte de nossa riqueza. Ele disse, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Também, ele não disse que os homens que se apegam aos seus tesouros teria diante de si a possibilidade de viver uma forma diluída o discipulado. Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Em resumo, o que significa altas exigências de Jesus? As altas exigências do discipulado na igreja? O que significa isso? O próprio discipulado em si, a própria caminhada do discipulado em si, já é uma alta exigência. Pois ser discípulo significa ser aluno, ser aprendiz, significa estar na escola de Jesus, significa adotar uma postura de aprendizado. E aprendizado não consiste apenas em ouvir certas lições sobre determinado assunto da Bíblia. Antes é ouvir e praticar o que foi ensinado. Cada um de nós é responsável diante de Jesus quanto às altas exigências de abandonar tudo. É um assunto absolutamente particular que não podemos estipular para outro o que temos que abandonar na nossa vida para seguir a Jesus. Isto significa, na prática, altas exigências. Isto é discipulado bíblico segundo Jesus.